Quando o veículo de comunicação é perseguido, desmonetizado e censurado por questões políticas, diversos profissionais perdem seus empregos. E por trás de cada um desses trabalhadores dedicados, existem famílias, pais, mães, avós, crianças pequenas que sofrem diretamente. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade e contribuir para preservar o emprego desses profissionais e a dignidade dessas famílias. A busca pelo mandatário brasileiro reverberou em esfera mundial. Bolsonaro na ONU, a pesquisa Bolsonaro na ONU alcançou o segundo lugar nas buscas do Google no mundo. Nunca os brasileiros de um mundo estiveram tão preocupados com o que um brasileiro fosse falar lá na ONU. Nunca. Nós já tivemos as palhaçadas da Dilma, as trapalhadas do cachaceiro, nós já tivemos o jeito nobre ladrão do FHC, nós já tivemos tantas situações hilariantes como aquele vídeo do Sarney tentando falar inglês, mas nunca a voz do Brasil ecoou de uma forma tão forte, tão peremptória e tão representativa quanto nesse mandato do Bolsonaro. Pela primeira vez na história, o presidente da República, o presidente do Brasil, a fala do presidente do Brasil foi a fala mais importante da sessão da ONU. E o presidente Bolsonaro foi, na minha opinião, lapidar, conciso e exemplar. Ele não se curvou, ele não abriu mão de nenhum dos seus conceitos. Só faltou, no meu modo de ver, ele defender o armamento, dizendo que povo armado jamais será escravizado e será subjugado. Nós reaprendemos a ser brasileiros. O que o Bolsonaro colocou de uma forma tão clara é algo que deve orgulhar, é algo que deve fazer com que a gente reflita como faz bem para a alma você ter um presidente que fala aquilo que você sente. E o mundo sentiu o recado do Bolsonaro. Nos governos de FHC e a partir de Lula e com Dilma, nós tínhamos um Ministério das Relações anteriores de lagartixas, de vermes rastejantes, que foi fazer uma diplomacia terceiro-mundista financiando ditaduras. Agora, Bolsonaro fala para o mundo. Enquanto que Lula falava para o submundo e para os imundos, Bolsonaro falou a voz do Brasil para o mundo. Esse momento da ONU é um momento onde você tem um palanque mundial. Você está ali na frente das maiores redes de informação, de desinformação, da imprensa. Ali o que você fala reverbera em qualquer canto desse planeta. Apaziguar a imprensa e a elite mundial, talvez ele até não sofreria tantos ataques, não seria tão perseguido, desrespeitado, humilhado pela imprensa, mas ele deixaria de ser quem ele é. Pela opção 2, ele estaria lá representando o povo brasileiro e nada mais. E todo o sistema voltaria a atacá-lo, talvez com mais intensidade. E é o que aconteceu. Embora nós tenhamos aí uma imprensa atacando o presidente, o que não é novidade para ninguém, o povo do mundo quer conhecer Bolsonaro. Outros líderes de outras nações que estavam ali tinham medo. Medo da represália, medo da perseguição. E Bolsonaro não teve esse medo. Ele foi lá e falou aquilo que a maioria não é do Brasil, não, gente. O que a maioria do mundo pensa, mas nunca encontrou alguém para representar isso daí. Então, em 10 minutos, ele destruiu anos de narrativas. É por isso que a imprensa, o Bonner e a Renata e a Globo estão revoltados, falando sobre a proteção da Amazônia, envergonhando os países da Europa no que diz respeito à nossa capacidade de proteger a nossa vegetação nativa, enquanto eles destruíram a vegetação nativa de seus países, mostrando que aqui o país cresceu apesar
né, de toda essa torcida contra, que entre os países emergentes o Brasil foi o que mais cresceu, que teve menos impacto com a pandemia, conseguiu, foi o país que teve a maior redistribuição de riqueza com o auxílio emergencial. Inclusive, hoje o Brasil está sendo copiado pelos outros países. E aí a gente começa a fazer a comparação. Eu vi também o da Dilma estocando vento e falando do dentifrício, que a Terra é redonda, então para voar, aquelas loucuras dela. E eu lembro do Lula, numa reunião do Instituto Lula, onde ele falava que quando ele ia para fora, ele mentia sem parar. Ele fala isso abertamente. Mentiu, eu acabava com o Brasil lá fora. Eu falava que tinha 25 milhões de meninos morando nas ruas, até que o cara virou... Lula, isso é impossível, cara. Se tiver 25 milhões de pessoas nas ruas, a gente não anda nas ruas. Mentia descaradamente. Agora, esse que vai lá e defende a verdade, é aquilo que eu falo, né? No mundo que as pessoas estão acostumadas com a mentira, defender a verdade é um ato de loucura. E nesse ponto, sim. No que diz respeito a defender a verdade, o Bolsonaro é louco. Agora nós temos aí várias nações do mundo desejando que eles tivessem um Bolsonaro para cada um. E o que é a ONU, para vocês entenderem? É uma elite política. São pessoas que não entendem o que é a vida de um ser humano comum, mas estão lá numa bolha cheia de privilégios, benesses, com jantares de 10 mil dólares, né, como a Dilma mesmo, uma estadia a pernoite de 26 mil reais, quando ela foi para a ONU na última vez. Enquanto nós temos um presidente que come pizza em pé, com seu contingente, né, com a sua comitiva, que fica em hotel 3 estrelas, que anda nas ruas, que conversa com o povo. É esse cara que é do povo, tá lá representando o povo. E a elite fica chocado com isso. Como que esse cidadão tem a coragem de vir aqui, no meio de nós, a elite mundial, e se portar como um cidadão do povo? Quem ele pensa que é? Que atrevido. Pois eles se chocaram com a simplicidade do presidente. E o presidente saiu dessa muito mais forte. Manifestação a favor dele lá, né, muito maior do que aquela organizada pela Paula Lavigne, que inclusive recebeu dinheiro, pagou carro de som, pagou faixas, pagou adesivo pela cidade de Nova York, gastou uma fortuna e levou 6 pessoas, enquanto os apoiadores chegaram lá dezenas. É nesse momento, são momentos como esse, que eu tenho orgulho de ter feito campanha e ter apoiado, e apoiar ainda estar do lado do presidente, porque ele é um cara igual a nós, com defeitos, mas que as suas virtudes superam em muito os seus defeitos. Gustavo, você lembrou aí, né, o mini protesto contra o presidente Bolsonaro, organizado pelo grupo 342 Artes, ou 342 Artes, né, liderado pela ex-atriz Paula Lavigne, esposa do cantor e compositor Caetano Veloso. Vale lembrar, né, que Paula foi cogitada pela CPI da pandemia para fazer o encerramento da comissão. Alfredo, tem método? Tem método, tem jeito, tem expertise, eles não se emendam. O Itamaraty preparou uma minuta de discurso e passou para uma blogueira do Globo, com as sugestões de fazer um discurso ameno, tentando dessa forma constranger o presidente. Mas o tiro saiu pela culatra, porque se desnudou tanto o circo que a gente não consegue mais parar de rir. É difícil olhar. Teve um momento em que o Bolsonaro fez algo que eu achei genial. Ele foi lá e mostrou os manifestantes contra ele, caramba. Pensa, o cara é doido. O cara é doido varrido, o Gustavo, Natália e vocês que estão nos acompanhando. O cara vai lá e faz uma live mostrando quem está xingando ele. Eles trabalham com método. E o método deles é reiteradamente o mesmo. Ficar fustigando o Bolsonaro, acreditando que conseguem desgastar. Ontem publicaram uma pesquisa, hoje já publicam outra. O que nós estamos observando é que eles atuam com um método permanente e uma estratégia de fustigar o presidente. A fala do Bolsonaro foi um recado tão direto. A fala do Bolsonaro foi algo tão forte que desnorteou, inclusive, os senadores da CPI.
assistindo o discurso do Bolsonaro e eles fazendo anotações. Eu achei isso uma coisa tão infantil que eu fiquei olhando e falei, cara, como é que o cara... E o cara lá com um panção de fora, né? Eu sou barrigudo, mas tudo bem. Mas o cara lá, deitado como um boto velho no sofá e reverberando o seu ódio. Eu, particularmente, digo para vocês, a forma como eles atuam, quer na CPI, quer na mídia, mostra apenas que eles estão cada vez mais reclusos, não mais na sua bolha, mas no seu mundo do faz de conta. Eles não sabem mais como se portar. Eles não sabem mais, Gustavo, como fazer o contraponto da informação. Eles não têm a humildade para irem em busca do tempo perdido. Eles não têm coragem e nem ousadia de reconhecer que estão defasados e fora do contexto e virão novas revoluções tecnológicas muito violentas e que irão, em pouco tempo, Gustavo, Natália e vocês que nos acompanham, irão descontextualizar totalmente a chamada mídia tradicional. A gente já sabe, por exemplo, que tem emissoras aí que estão em cooperação com a Media China Group, que é basicamente o sistema de televisão estatal da China. E quando a gente fala estatal da China, é do Partido Comunista Chinês. Então nós temos hoje as grandes empresas que deveriam informar o povo brasileiro se tornando vassalas de uma gigantesca corporação comunista, com um grupo de comunistas lá na China que manda para a Globo, para a Band, para algumas outras emissoras aí para determinar. Agora, essa da cultura, o Dória, porra, o Dória ele não é um governador de São Paulo, ele é um lobista do Partido Comunista Chinês. Ele abriu as pernas do Brasil, e se depender dele, ele entrega o Brasil para a China, desde que a China a coloque no acordo. Beleza, o Dória, o Brasil é nosso e a gente te dá ali uma pseudo-liderança para você satisfazer o seu ego, né, a sua necessidade de se sentir mais amado que o Bolsonaro, né? Toma, Bolsonaro, a gente nunca vai esquecer daquilo. É extremamente preocupante o que está acontecendo. A maior parte deles são escravos, são reféns, são prisioneiros no seu próprio país, que é o que estão tentando fazer aqui conosco, tá? Eu estou falando daquele Partido Comunista Chinês, que tem 90 milhões de membros, é o maior partido do mundo, é um partido comunista, que em toda empresa da China tem que ter um membro representante do Partido Comunista Chinês. Isso é uma regra na China. Então, por exemplo, toda empresa da China que você compra alguma coisa, tem dentro dessa empresa um comunista que sempre trabalha para criar uma estratégia para transformar aquela empresa capitalista em um tentáculo comunista em outros países. Então, nós temos aqui a grade de distribuição de energia no Brasil, a maior parte dela é da China. A China está negociando com governadores e prefeitos vastas extensões de terra, muitas vezes usando holdings para poder esconder que é, na verdade, a China que está comprando. Então, eles usam empresas laranjas para comprar. E o motivo disso, o objetivo disso é dominar o Brasil, porque a China já não tem mais a capacidade de garantir a sua sobrevivência no que diz respeito à produção alimentícia. Eles já não têm. Eles só conseguem com o Brasil. O Brasil é o país que mais produz alimento por si só, né? É o único país que proporcionalmente tem a maior produção de alimento para o mundo é o Brasil. O Bolsonaro falou isso na ONU. Ele passou esse recado lá. Nós temos a capacidade de produzir alimento para 1,8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, o Brasil sozinho alimentaria a China. Só que o Brasil morreria de fome. Você acha que eles estão preocupados? Esses grupos de interesse, agora, a cooperação da TV Cultura, graças a Deus, ninguém assiste essa coisa, né? Ninguém assiste isso daí. Mas essa cooperação, ela é celebrada pela imprensa, ela é celebrada por prefeitos, governadores, deputados federais, senadores que são comprados pela China, ela é celebrada por ministros das nossas Supremas Cortes, que parece que estão torcendo para que a China tenha cada vez mais domínio no nosso país, pessoas que deveriam resguardar pela nossa soberania e independência como nação, enquanto nação, celebra ver o nosso país se transformar num quintal de um país comunista. Então, assim, onde isso vai parar? E aí o problema, nós temos uma pessoa que é atrevida e louca o suficiente para bater contra isso.
E ao lado dele, ele tem uma pequena fração dessa população que são os esclarecidos, as pessoas intelectualmente curiosas, que vão atrás de informação, que buscam saber mais do que além da manchete do Jornal Nacional ou do Estadão, Folha de São Paulo. E a nossa missão, Natália, Alfredo, GCO e todas as outras fontes de informação verdadeiras, e todos vocês que acompanham esse jornal, é divulgar o que está acontecendo. Esse é o principal campo de batalha que nós temos agora, é divulgar o que está acontecendo, sem ter medo de represália, sem ter medo da destruição de reputação, porque o que está em jogo agora é o futuro dos nossos filhos. Em breve, não vai ter escola de inglês no Brasil, vai ter escola de chinês, para os nossos filhos poderem arrumar um emprego, e um emprego, assim, do chão de fábrica mesmo, muito, com pouca capacidade de ter uma boa qualidade de vida, porque as nossas riquezas já terão sido vendidas.